Olá, seja bem-vindo ao nosso curso de Direito Constitucional. Esta é a primeira aula de um conjunto de 40 aulas de 30 minutos que eu vou disponibilizar para vocês. Nós teremos aula, meus amigos, todas terças e quintas-feiras, né? Hoje, quinta-feira, estou disponibilizando a primeira aula para vocês, a segunda aula vai ser disponibilizada na terça-feira e assim sucessivamente. Vamos ter, então, 40 encontros de 30 minutos cada um, totalizando 20 horas aulas de direito constitucional. E eu aqui vou perpassar com vocês pelos principais pontos do direito constitucional. Vamos começar, estabelecendo aqui algumas diretrizes para o estudo da teoria da Constituição. Depois vamos ver aí interpretação constitucional, direitos fundamentais, organização político-administrativa do Estado brasileiro, organização dos poderes, processo legislativo, controle de constitucionalidade, intervenção federal e estadual, enfim, vamos passar pelos principais pontos do nosso direito constitucional. Bom, meus amigos, eu preciso muito, Você vai me ajudar bastante se você se inscrever aqui no meu canal. Não esqueça de tomar essa providência, bem como de me seguir no Instagram e também no Telegram. Os links estão aqui embaixo na descrição para todos vocês. Gente, iniciando aqui a nossa conversa, me parece ser muito importante que eu faça uma apresentação breve para os senhores e para as senhoritas. O meu nome é Gabriel Gomes Canedo, eu sou professor de Direito Constitucional e de Direito Processual Penal, além de ser advogado. Eu leciono, meus caros, minhas caras, em cursos de graduação desde o ano de 2011, Já se vão aí muitos anos lecionando em cursos de graduação. Já lecionei também em cursos de pós-graduação, em cursos preparatórios para concursos públicos, por exemplo, o CPIURES e o curso Nomeação. Já fui procurador municipal, procurador-geral de município, bem como procurador de Câmara Municipal. E já tem aí uma longa estrada, no que tange ao estudo do direito constitucional. E a minha proposta com este curso aqui é simplesmente permitir a vocês fazer uma revisão do direito constitucional. Por que não aprofundar os estudos, das nossas matérias, dos nossos assuntos, e estar mais preparado para o seu concurso público, para a prova da OAB, Este que é um curso voltado para os concursos públicos em geral, Não apenas concursos públicos para a área jurídica, mas também para as carreiras fiscais e para as carreiras policiais, já que é um curso um tanto quanto abrangente. E eu quero então te ajudar, a revisar os assuntos, a superar eventuais deficiências e, por que não, aprofundar um pouco mais o estudo dos assuntos que permeiam o direito constitucional. Esta é a minha proposta. Vamos em frente? Vamos começar então com a nossa aula de número 1, em que nós estudaremos a teoria da Constituição. Eu vou aqui, pessoal, projetar a minha tela para vocês, a fim de que vocês possam então ter uma visão melhor daquilo que nós vamos explorar ao longo deste encontro de hoje, ao longo da nossa primeira aula. Como eu te falei, vamos iniciar aqui estudando a teoria da Constituição. Agora sim, a tela toda está aí projetada para vocês. Eu começo, pessoal, o meu estudo, a nossa análise, fazendo uma abordagem aqui conceitual de Constituição. O que seria Constituição? Gente, Constituição é um documento jurídico-político que regula, que disciplina algumas temáticas, alguns assuntos muito caros à própria existência do Estado. Pense você, por exemplo, na definição da forma de Estado, se o Estado é um Estado unitário ou é um Estado federal, Pense você, por exemplo, na forma de governo, se é a forma republicana ou a forma monárquica, ou mesmo no sistema de governo, se o sistema é parlamentarista ou presidencialista, ou quiçá semipresidencialista. Pense você no regime jurídico-político do nosso Estado, que no caso do Brasil é o Estado democrático de direito. Pense você na divisão do poder político, na repartição das competências, na organização dos poderes, do executivo, legislativo e também do judiciário, Pense você nas funções essenciais da justiça, e vale aqui mencionar o Ministério Público, a Advocacia Pública, não é verdade? E por que não, gente? Pensemos nos direitos e garantias fundamentais, que estão, em grande medida, plasmados no texto da Constituição. Então, veja só a gama de temas, a gama de assuntos que compõem um texto constitucional.
E perceba que isso é muito caro, isso é muito relevante à própria existência do Estado, não é verdade? Pois bem, esta então é uma definição, né, que eu poderia aqui trazer para vocês, fazendo, é claro, uma síntese do conceito de Constituição. Gente, por conta de todos esses assuntos, olha só, vamos refletir aqui juntos. Por conta de todos esses assuntos que permeiam, né, a Constituição, normalmente, né, normalmente são assuntos tratados nos textos constitucionais, isso faz com que, materialmente falando, né, a partir do conteúdo que a Constituição consagra, podemos dizer que ela é dotada de supremacia. Podemos dizer que ela está acima das demais espécies normativas, acima das demais leis. Mas não só por isso. Além de concluirmos que, materialmente, a Constituição pode estar acima de outras espécies normativas, é também importante que você tenha em mente que, formalmente falando, a Constituição pode igualmente gozar de supremacia. É claro que, neste ponto, trata-se de supremacia do tipo formal. Eu até vou comentar isso adiante com você neste encontro de hoje. As constituições rígidas, meus amigos, as constituições que têm rigidez, elas possuem supremacia formal. E é isso que faz com que elas estejam aí alçadas, né, no topo do nosso sistema jurídico normativo. É isso que faz com que elas estejam no ápice do nosso sistema legal. Bacana? Então, pessoal, está posto aí para vocês um conceito muito básico, né? Muito singelo de Constituição. Vamos caminhar para agora estudarmos algumas concepções, alguns sentidos de Constituição. Gente, além do conceito, né, é preciso que você tenha aí o domínio dos sentidos, dos possíveis sentidos, das possíveis concepções que a Constituição pode ter. Isso, obviamente, se dá a partir de alguns filósofos, né? A partir de alguns pensadores que aí compreendiam a Constituição em determinados sentidos que eu vou agora especificar para vocês. Eu começo abordando a concepção sociológica da Constituição, o sentido sociológico da Constituição. Galera, o precursor, né, desta compreensão é um jusfilósofo chamado Fernand Lassalle. Para Lassalle, a Constituição ela é, na verdade, a soma dos fatores reais de poder que regem uma determinada sociedade. Perceba que, para esse jusfilósofo, a Constituição, para ser chamada como tal, para ter este status, né, de Constituição e gozar de supremacia, evidentemente, ela deve guardar uma relação mais íntima, mais próxima com os fatores reais de poder da sociedade. Em outros termos, nós poderíamos dizer que a Constituição ela deve expressar os anseios sociais, né? Ela deve estar aí bastante conectada com aquilo que anseia a sociedade. De modo que, não havendo esta relação mais íntima, mais próxima do texto constitucional com aquilo que a sociedade espera, nós teríamos, como diz Fernand Lassalle, né, uma mera folha de papel. A Constituição seria um mero documento jurídico, né, um documento plástico, sem sentido, porque, na verdade, faltaria à Constituição uma substância, um conteúdo. Conteúdo este que deveria ser preenchido pelos anseios sociais, pelos fatores reais de poder que são encontrados no seio da sociedade. Interessante essa definição, né? Até porque, veja, a preocupação de Lassalle é com que a Constituição ela expresse aquilo que realmente a sociedade necessita, né, no que tange à regulação de algumas categorias, de alguns estratos da sociedade. É curioso, pessoal, porque Lassalle estabelece uma diferença que você precisa saber. Ele faz uma diferença entre Constituição real, né, que é esta Constituição que eu estou vos falando, a Constituição pautada na realidade social. Uma Constituição que realmente esteja alicerçada aí naquelas características mais primárias, né, mais essenciais da sociedade. E, de outro lado, Lassalle estabelece uma outra espécie de Constituição, que seria a
constituição jurídica, né? Que seria, obviamente, a Constituição escrita pelo homem. Gente, para Fernand Lassalle, a verdadeira Constituição é a Constituição real. Esta que guarda relação próxima com a sociedade. A outra, a Constituição jurídica, ela seria uma mera folha de papel, justamente por estar divorciada da sociedade, da realidade social. Bacana? Essa, então, é a concepção sociológica, e sempre que você ouvir falar dela, lembrem-se de Fernand Lassalle, ok? Bacana? Vamos em frente para ver agora a concepção política, o sentido político de Constituição. Gente, o precursor aqui, né, deste sentido, desta percepção de Constituição, é o alemão Carl Schmitt. Carl Schmitt, né, estabelecendo então esta concepção política, ele vai dizer que Constituição é uma decisão política fundamental. Constituição, sendo ela escrita ou não, não importa aqui neste momento, né? A Constituição, ela condensa aquelas decisões políticas fundamentais que são essenciais para a existência do Estado. De modo que, veja bem, para Carl Schmitt, né, nesse viés mais político da Constituição, tudo aquilo que não estiver conectado, né, com estas decisões políticas fundamentais não tem aí o condão de receber a classificação de norma constitucional. Para ser, então, norma constitucional, para ser chamada de Constituição, este documento jurídico deve, então, reunir as principais decisões políticas fundamentais, que acabam sendo, em grande medida, aquelas que eu já apresentei para vocês no começo do nosso encontro de hoje. Forma de Estado, forma de governo, sistema de governo, regime político, divisão do poder político, entre outras questões mais. Ok? Então, concepção política, é preciso que você se lembre do nome de Carl Schmitt e que você saiba efetivamente que ela expressa, que ela reúne as principais decisões políticas fundamentais da vida de um Estado. De outro lado, pessoal, fechando aqui, né, estas concepções clássicas de Constituição, vem à tona a concepção jurídica. O expoente aqui é o jusfilósofo austríaco Hans Kelsen, muito conhecido, né, pela grande maioria de vocês, né, muito conhecido por todos nós, por ser o autor da teoria pura do direito. E para Hans Kelsen, perceba, a Constituição, ela seria, na verdade, uma norma jurídica fundamental de organização do Estado. Uma norma jurídica fundamental, né, conectada à própria estrutura e organização do Estado, mas que é despida de carga sociológica ou de carga política. Para Hans Kelsen, né, obviamente, levando em conta a sua teoria pura do direito, a Constituição seria uma norma jurídica pura. Veja que interessante. A Constituição não poderia estar aí ancorada, né, em aspectos políticos ou aspectos sociais. Constituição é lei, Constituição é norma jurídica. Esta, então, é a posição de Hans Kelsen, que defende uma concepção jurídica de Constituição. Mas, dentro disso, gente, eu preciso trazer para vocês aqui uma ideia muito cobrada, viu? Muito cobrada de Hans Kelsen, no âmbito dessa concepção jurídica, porque Hans Kelsen estabeleceu dois sentidos para a Constituição. Ele estabeleceu, inicialmente, o sentido lógico-jurídico e depois o sentido jurídico positivo. Turma, de acordo com o sentido lógico-jurídico, entendam, hein? Presta atenção. De acordo com o sentido lógico-jurídico, a Constituição seria, na verdade, a chamada norma hipotética fundamental. Gabriel, como assim? Não entendi. Gente, imagina só, né, aquela representação que todo professor de direito constitucional e de teoria do direito, né, eu também já ministrei teoria do direito, todo professor de direito constitucional reproduz para vocês em sala de aula, que é a chamada pirâmide de Kelsen, né? Muito cuidado, viu, pessoal? Muito cuidado, porque Kelsen nunca utilizou a palavra pirâmide. Kelsen usava a palavra escalonamento normativo, que é um tanto quanto diferente, né? Kelsen, segundo a sua teoria pura, estabelecia que existe no ordenamento jurídico uma
hierarquização, né, das espécies normativas, uma hierarquização das leis propriamente ditas. E aí acabou-se representando isso em uma pirâmide, né, dando ao ordenamento jurídico o formato piramidal. Pois é, pessoal. Imagine você, obviamente, que a Constituição da República está situada no ápice desta pirâmide normativa. Pois é, quando Kelsen propõe aqui o sentido lógico-jurídico, e que eu lhe falei, né? Sentido este que está conectado com aquela ideia de norma hipotética fundamental, eu quero que você visualize acima da Constituição e, portanto, fora da pirâmide. Quero que você imagine uma norma, que é justamente esta norma hipotética fundamental. NHF, norma hipotética fundamental. Pois é, para Hans Kelsen, haveria então esta norma que estaria acima da própria Constituição, de onde ela, a Constituição, retiraria o seu fundamento de validade. Então, resumindo isso para você, né? A norma hipotética fundamental é uma norma transcendental, né? Como o próprio nome fala, ela é hipotética, é uma suposição. Ela daria, então, a força normativa à Constituição, ela daria o fundamento de validade para a própria Constituição. Este é o sentido lógico jurídico. Agora, de outro lado, né, segundo a própria teoria kelseniana, nós teríamos também o sentido jurídico positivo de Constituição. Neste sentido jurídico positivo, e veja que ambos estão dentro da concepção jurídica de Constituição, segundo esse sentido jurídico positivo, tá, a Constituição seria propriamente a norma positivada, meus caros amigos. É justamente a Constituição positivada seria propriamente este sentido jurídico positivo. Vale dizer, Constituição esta que retira o seu fundamento de validade da norma hipotética fundamental. Esta é a concepção jurídica, concepção de Hans Kelsen. Vamos relembrar? Concepção sociológica, Ferdinand Lassalle é o seu expoente, né? Concepção política, o expoente, o precursor é Carl Schmitt. E aqui, na concepção jurídica, nós temos como jus-filósofo, precursor desta concepção, o austríaco Hans Kelsen. Maravilha? Vamos então tocar em diante para eu lhe apresentar agora a concepção cultural. Isso mesmo, concepção cultural de Constituição. Olha só, pessoal, o direito é um fenômeno cultural. Você, certamente, quando começou o seu curso de direito, né? Não vou te perguntar agora quantos anos isso faz. O seu professor disse nas primeiras aulas, com toda certeza, de que o direito está totalmente conectado com a sociedade, ou pelo menos deveria estar, não é mesmo? Direito e sociedade deveriam caminhar juntos, porque, no fim das contas, o direito deve expressar aí os anseios sociais. O direito existe para regular a vida em sociedade, não é mesmo? Pois bem, gente, o direito, então, é um fenômeno cultural, porque, obviamente, ele vai ter aí diferentes formatos, né? Com base no local, com base no território em que ele é pensado, em que ele é forjado. A cultura, né, enquanto prática social coletiva, né? A cultura, enquanto um conjunto de ações, né, do indivíduo, ela também vai se refletir no próprio direito. De modo que existe também uma concepção cultural de Constituição. Bom, essa concepção cultural, né, ela acaba sendo explorada por vários doutrinadores, por vários expoentes, dentre eles por Konrad Hesse. E ela acaba propondo, então, que a Constituição ela teria um sentido mais completo se ela, de certa forma, expressasse todos os sentidos anteriores. Se a Constituição fosse não apenas um documento jurídico, mas ela tivesse igualmente uma carga política e uma carga social, uma carga sociológica, porque assim a Constituição seria um documento completo. Ela teria aí normas abertas de maneira a ser preenchida com aí conteúdos sociológicos, sociais propriamente ditos, né? E também conteúdos de cunho político. E assim, meus amigos e amigas, a Constituição, que é norma jurídica,
que é dotada de imperatividade, né? De obrigatoriedade. E é dotada também de supremacia, não é isso mesmo? Pois bem, nesse contexto, então, sendo um documento cultural que expressa um caráter jurídico, que expressa um caráter político e também sociológico, a Constituição teria condições de ser aplicada à vista da sua obrigatoriedade, da sua imperatividade. Gente, Konrad Hess, né, um grande filósofo que é estudado por todos nós, Konrad Hess defende a ideia de força normativa da Constituição. Ou seja, né, trocando aqui em miúdos e sendo bem direto com você, direto ao ponto, Konrad Hess defende que a Constituição é uma norma jurídica e, portanto, ela é dotada de obrigatoriedade e de imperatividade. Então, significa isso dizer que ela deve ser cumprida. Agora, para que ela seja de fato um documento jurídico completo, ela deve sim expressar os fatores reais de poder de uma sociedade. Ela deve ter uma carga social. E ela tem que ter uma carga também política. Assim, ela será um documento jurídico integral e terá condições de ter aí a sua plena força normativa, se irradiando, né, para todos os cantos, para todos os rincões do nosso sistema jurídico normativo. Esta também é a concepção cultural, né, que se baseia, como eu disse aqui, se baseia na interação entre as concepções anteriores já apresentadas. Concepção sociológica, política e jurídica. Muito bem, meus amigos, vamos estudar agora a classificação das constituições. Eu vou aqui ser um pouco mais rápido com vocês na abordagem deste tema. E quero te lembrar, esta é a nossa primeira aula de teoria da Constituição. A segunda aula também será dedicada ao estudo desse assunto. Bacana? Vamos então agora verificar como é possível classificar as constituições. Inicialmente, eu trago a você a classificação das constituições quanto ao conteúdo. E aqui ela pode ser material ou formal. Gente, nós podemos, né, designar os documentos jurídicos como constituições, levando em conta o seu conteúdo ou a sua forma, ou a sua formatação. Bom, vou te dar um exemplo. Aqui no Brasil, a nossa atual Constituição, né, a Constituição vigente de 1988, ela é, quanto ao conteúdo, é uma Constituição do tipo formal. Porque tudo aquilo que está positivado no texto constitucional é considerado norma constitucional. Mesmo que, de repente, eventual regra ali contida, né, eventual princípio que ali está positivado, não seja essencialmente constitucional. O que vai se levar aqui, no caso brasileiro, é efetivamente a forma. E veja só, se nós tivermos aí, né, digamos, uma emenda constitucional, né, uma proposta de emenda constitucional aprovada nas duas casas do Congresso Nacional, em 2 turnos, por 3/5 dos votos, bom, aquela norma vai ter, então, carga, conteúdo constitucional. Porque formalmente ela vai ser constitucional, independentemente se ela tem ou não, de fato, um conteúdo constitucional. Basta lembrar, pessoal, que a nossa Constituição tem até uma regra, né, que dispõe acerca do Colégio Dom Pedro II, né, localizado na cidade do Rio de Janeiro. Veja que trata-se de regra que não tem na sua essência uma carga constitucional, mas formalmente ela está na Constituição e, portanto, é digna de ser chamada de norma constitucional. Beleza. Quanto à forma, gente, a Constituição pode ser escrita ou não escrita. Ela pode ser uma Constituição consuetudinária, né? Uma Constituição costumeira, baseada em costumes, baseado em jurisprudência, e obviamente que a Constituição brasileira é uma Constituição do tipo escrita. Ela está positivada, inclusive possui, né, no seu texto ali inicial, no seu texto fixo, 250 artigos, não é mesmo? Então, trata-se a nossa Constituição atual de uma Constituição do tipo escrita. A Constituição inglesa, por exemplo, é uma grande ilustração, né, de Constituição não escrita, de Constituição costumeira. Beleza. Quanto à origem, pessoal,
nós podemos classificar as constituições em democrática ou promulgada. Gente, Constituição democrática promulgada é aquela resultante de uma vontade coletiva democrática, né? É aquela Constituição que acaba sendo promulgada, acaba sendo publicada de acordo com as regras jurídicas, levando em conta, né, todo o regramento democrático de um estado soberano. Não se trata, portanto, de uma Constituição do tipo imposta. Ela é democraticamente aprovada. E ela é, obviamente, nesse contexto, então, uma Constituição legítima do ponto de vista democrático. Aqui no Brasil, é bem verdade, nós temos que fazer menção a isso, né? Temos várias constituições na história constitucional brasileira que são constituições democráticas, promulgadas. Vale aqui mencionar a Constituição de 1891, que é a nossa primeira Constituição republicana. Vale mencionar a Constituição de 1934, que também foi promulgada. A Constituição de 1946 e a Constituição atual de 1988. Todas elas foram promulgadas. Agora, gente, existe a possibilidade também de a Constituição ser outorgada, né? A Constituição outorgada é aquela que é resultado de um movimento, né, de um Estado, digamos, autoritário. É aquela que, na verdade, vai ser imposta no final das contas. De modo que ela não é legitimamente, né, gestada, ela não é legitimamente aprovada. Ela é imposta e, portanto, vai se dizer então que é outorgada. É fruto de um regime autoritário. Beleza? Gente, no Brasil, nós também, se nós olharmos para o retrovisor da história, temos na nossa história constitucional constituições do tipo outorgadas. Vale mencionar aqui a Constituição Imperial, a primeira Constituição escrita brasileira, de 1824. Ela foi outorgada. Também foi outorgada, gente, a Constituição de 1937, né? A Constituição Polaca, que é, na verdade, resultado daquele regime ditatorial liderado por Getúlio Vargas, bem como a Constituição de 1967 e a emenda de 1969. Todas essas constituições, todos esses textos são textos outorgados, impostos, resultados de regimes autoritários. A Constituição, gente, pode ser cesarista. Gabriel, o que é isso, né? O que seria a Constituição do tipo cesarista? Cesarista é aquela Constituição, pessoal, aprovada, mas que posteriormente é submetida à confirmação do povo. O povo vai ou não confirmar, vai ou não ratificar a Constituição que já está aprovada. Não se trata, portanto, de um meio democrático, né? Porque o povo, no fim das contas, somente vai participar quando a Constituição já foi aprovada. O povo apenas confirma, né? Apenas ratifica. Portanto, não se trata de um caminho democrático. Agora, pode ser também que a Constituição seja pactuada, né? O grande exemplo aqui é a Constituição Francesa de 1791, que foi resultado aí da pactuação, né, de duas forças. De um lado, a realeza absoluta e, de outro lado, a burguesia e a nobreza, né? Então, esses dois grupos, essas duas forças, acabaram fazendo um pacto e aí acabaram constituindo, acabaram formando a Constituição Francesa de 1791. Beleza. Quanto à estabilidade, a Constituição pode receber diversas classificações. Será a Constituição imutável, gente, quando ela não admitir modificações, né? O nome é muito sugestivo. Entende-se aqui que a manifestação do poder constituinte originário, quando então elaborou a Constituição, ela é definitiva. De maneira que, quando então o poder constituinte originário finaliza os seus trabalhos, né, criando a Constituição, ela não poderá posteriormente ser modificada. Bom, a Constituição fixa é aquela segundo a qual é possível a alteração apenas por parte do poder constituinte originário. Olha que curioso. Então, se nós formos pensar bem, né, no final das contas, a Constituição do tipo fixa é aquela que também não poderá ter alterações. Porque se ela só pode ser alterada por força do poder constituinte originário, significa isso dizer, então, que
A Constituição só pode ser alterada por meio de uma outra Constituição, entende? Por isso, então, ela é chamada de Constituição do tipo fixa. Constituição rígida, gente, é a nossa Constituição, por exemplo, né? A Constituição rígida, aquela que possui rigidez constitucional, é aquela cujo processo de alteração das suas normas é mais dificultoso, é mais solene, se comparado com o processo de elaboração e alteração das normas infraconstitucionais. Bom, vale dizer aqui no Brasil que para que a nossa Constituição seja alterada, há um procedimento muito complexo, muito solene. É necessário que a PEC seja apresentada pelos legitimados apresentados na própria Constituição, que são poucos, né? O povo, por exemplo, aqui no Brasil, o povo não pode propor alteração da Constituição aqui no Brasil, né? Lamentavelmente. Então veja que a própria apresentação da PEC já é muito restrita, é muito limitada. E ela somente vai ser aprovada se passar por 2 turnos na Câmara dos Deputados, 2 turnos no Senado da República e se for aprovada com um quórum de 3/5 dos votos. É um quórum hiperqualificado, né, pessoal? De maneira, então, que é possível imaginar que não é simples, não é fácil alterar a Constituição. Temos ainda a Constituição do tipo flexível, que é aquela cujo procedimento de alteração é semelhante, né? É igual ao processo de alteração das normas infraconstitucionais. Não é o caso brasileiro, evidentemente. E ainda fica faltando falar da Constituição semirrígida ou semiflexível. Esta é a Constituição, que possui uma parte rígida e uma outra parte flexível. Ou seja, uma parte somente pode ser alterada por um processo mais solene, né, por um processo mais dificultoso, e a outra parte pode ser modificada por um processo mais simplório. É a Constituição, por exemplo, de 1824, a nossa Constituição Imperial. A primeira Constituição brasileira, né, a Imperial, era do tipo semirrígida ou semiflexível. É possível ainda nós classificarmos a Constituição quanto à sua extensão. E neste compasso ela pode ser sintética, concisa, né, resumida, ou pode ser analítica ou prolixa. Gente, Constituição sintética é aquela que vai se ocupar dos assuntos essenciais à vida do Estado. Aqueles temas que eu comentei no começo deste nosso encontro. Ao passo em que a Constituição analítica ou prolixa é aquela que vai aí se imiscuir nas mais diversas searas do direito. Vale trazer como exemplo a nossa Constituição, que é prolixa, que é analítica, gente. Ora, nós temos aí 250 artigos só no texto base da Constituição, mais preâmbulo, mais os dispositivos dos atos das disposições constitucionais transitórias. Gente, a nossa Constituição ela é hiperanalítica, né? Ela é hiperprolixa, até porque ela vem tratar de outros temas que não são temas essencialmente constitucionais. Vale dizer que a nossa Constituição trata aí de juizado especial, por exemplo, né? São temas que não deveriam estar aí consignados propriamente na Constituição. Ela versa sobre detalhes, sobre questões mais minuciosas de direito de família, por exemplo, né? Enfim, são assuntos que ordinariamente não pertencem a um texto constitucional típico. Portanto, ela é sim analítica. Quanto à finalidade, pessoal, a Constituição pode ser garantia ou dirigente. A Constituição garantia, bom, são aquelas constituições resultantes de um Estado do tipo liberal, em que a preocupação, na verdade, é limitar o poder do Estado, é proteger a pessoa humana, basicamente, essencialmente falando. Então, são constituições, né? As constituições garantia são constituições voltadas à limitação do poder do Estado e à proteção da pessoa humana, basicamente. E elas são resultantes do Estado do tipo liberal, ali do século XVIII. Pois bem, a Constituição dirigente, né, diferentemente, é aquela que leva em conta, digamos, duas situações. Ela, ao mesmo tempo, se preocupa com a proteção daquilo que já está garantido, tá? Daquilo que já está, então, tutelado pelo poder público, pelo Estado e pelos particulares, mas, ao mesmo tempo, ela olha para o futuro, estabelecendo regras, programas que devem ser implementados com o passar do tempo. Pense você, por exemplo, nos direitos sociais.
A nossa Constituição de 88, ela é dirigente. Até porque ela tem uma carga social muito forte mesmo. E vejam, gente, os direitos sociais, né? Vale mencionar aqui o direito fundamental ao transporte, à alimentação, saúde, lazer, moradia, né? Proteção dos desamparados, etc. Muito bem, esses direitos sociais, né? A saúde, saúde, educação, moradia, já mencionei, né? Esses direitos sociais, pessoal, eles vão sendo concretizados com o passar do tempo, não é mesmo? Então, obviamente que já existe aí um nível de concretização desses direitos que tem, obviamente, de ser garantido, que tem que ser protegido, mas, por outro lado, há muito ainda para ser tutelado. Então, a Constituição dirigente, ela olha para o futuro, estabelecendo programas concretos que devem ser cumpridos. Maravilha? Beleza. Caminhando já para o final, né, é preciso dizer que é possível classificar a Constituição também quanto ao modo de elaboração. E aqui ela pode ser dogmática ou sistemática, ou então ela pode ser histórica. Gente, Constituição histórica, prestem muito bem atenção, é aquela Constituição que o seu processo de elaboração é bastante lento, né? Baseado aí em algumas tradições históricas, baseado no curso, né, do tempo. É algo muito lento o processo de constituição, de elaboração destas constituições. Vale mencionar como exemplo a Constituição inglesa, ok? Agora, a Constituição dogmática, pessoal, é aquela que é elaborada, é aquela que é forjada a partir de alguns pontos de partida, né? Há ali uma reunião, como por exemplo, a reunião de um poder constituinte, né? Especialmente convocado para tal, para elaborar uma nova Constituição, elege-se ali alguns pontos de partida e a Constituição acaba sendo então elaborada. Vamos imaginar alguns possíveis pontos de partida. Dignidade da pessoa humana, pluralismo político, por exemplo, né? Livre iniciativa, valores sociais do trabalho, né? Também podemos mencionar aqui, livre concorrência, né? Liberdade de mercado, né? Coisas do tipo. Então, são dogmas, né? São pontos de partida a partir dos quais a Constituição, então, vai ser elaborada. Quanto à ideologia, a Constituição ela pode ser ortodoxa ou então eclética. Gente, Constituição ortodoxa é aquela que possui uma única ideologia. Imagine só você, né? Uma única só ideologia direcionando toda a elaboração da Constituição. É algo um tanto quanto inusitado, né? E nós temos aí exemplos de algumas constituições soviéticas que realmente eram sim ortodoxas. Agora, a Constituição eclética é aquela do tipo pluralista. A nossa, por exemplo, não é mesmo? A nossa Constituição, gente, é do tipo plural. Tanto é verdade que eu não posso aqui deixar de comentar com vocês que o texto constitucional de 1988 ele é um texto compromissório. Porque ali, né, quando da elaboração da nossa atual Constituição, o Constituinte se assentou com vários segmentos da sociedade e ouviu a todos, tentando estabelecer uma certa coalizão, tentando estabelecer um certo acordo, um compromisso entre os vários segmentos sociais para que fosse elaborado um documento jurídico político único que pudesse atender aí os interesses dos mais diversos segmentos da sociedade. Portanto, a nossa Constituição, obviamente, ela é do tipo eclética, ela é pluralista. E quanto a isso, não resta a menor dúvida. Gente, ao final aqui eu trouxe para vocês, resumidamente, a classificação da Constituição Federal de 1988. Apenas resumindo, né? Porque eu já expliquei para vocês. Quanto ao conteúdo, ela é formal, o que importa aqui é a forma e não o conteúdo das regras constitucionais. Quanto à forma, ela é escrita, ok? Quanto à origem, a nossa Constituição, felizmente, é democrática. Isso porque ela foi promulgada e não outorgada. Quanto à estabilidade, ela é rígida porque o seu processo de modificação é realmente mais dificultoso do que o processo de elaboração e alteração das regras infraconstitucionais. Quanto à extensão, a nossa Constituição é hiperanalítica, né? É hiperprolixa, já que ela trata de vários assuntos, entre eles assuntos que não são originalmente constitucionais. Quanto à finalidade, ela é dirigente, porque além de garantir o que já está protegido, ela estabelece aí
programas, né, metas a serem cumpridas com o passar dos anos, dos tempos. E quanto ao modo de elaboração, ela é dogmática, porque ela parte de alguns pontos de partida, né, de alguns dogmas pré-estabelecidos. E a sua elaboração não tem aí um caráter histórico, porque o processo de elaboração de uma Constituição histórica é um processo bastante lento, bastante gradual. E por fim, quanto à ideologia, ela é realmente pluralista, ela é eclética e não é, portanto, ortodoxa. Bacana? Gente, este então foi o nosso primeiro encontro. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, né? De ter startado esse projeto do nosso curso de Direito Constitucional. Te espero na nossa próxima aula, que ocorrerá na terça-feira da semana que vem. Meus amigos, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e de nos seguir no Instagram e também no Telegram. Os links estão aqui embaixo. Ah, e um aviso muito importante, hein, gente? Estas aulas ficarão disponíveis para vocês no YouTube pelo período de 7 dias, tá bem? Então, muita atenção para você não se confundir quanto ao prazo. Você tem 7 dias a partir da postagem para poder, então, assistir a cada uma das nossas aulas. Sejam muito bem-vindos, convide os seus amigos e eu espero vocês no nosso próximo encontro. Muito obrigado, pessoal. Ótimos estudos para todos vocês. Até breve. Tchau, tchau.